Continuando com nossas aulas sobre derivadas, chegamos na aula 4, onde veremos a regra da cadeia. Famosa regra da cadeia que geralmente traz dificuldade para o pessoal nesse início de derivadas. A regra da cadeia, ela serve para a gente encontrar a derivada de uma função composta. Seja uma função h de x igual a f de g de x, uma função composta, né? Se existirem as derivadas de f de g de x e de g de x, então a derivada dessa função h de x é dada por h' de x, que é igual a f' de g de x, que multiplica g' de x. É mais fácil entender isso aqui resolvendo na prática, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Já vamos resolver alguns exemplos. F de x igual a x ao quadrado mais 1 e tudo isso está elevado na 4. Para derivar essa função, teremos que usar a regra da cadeia, porque é uma função composta. Função composta é quando eu tenho uma função dentro da outra. Veja que nós temos esse x ao quadrado mais 1, que é uma função, né? Só que tudo isso aqui está elevado na quarta, que é uma outra função, né? Uma função potência. Então eu tenho aqui uma função potência, cuja base é uma outra função. Para derivar isso, eu vou derivar primeiro a função potência. Como é que eu derivo uma função potência? Se fosse x elevado na quarta, ficaria 4x ao cubo, né? A única diferença é que ao invés de eu ter x na base, eu tenho x² mais 1. Mas a derivada dessa função potência vai ficar igual. 4 que multiplica a base, que no caso é x² mais 1. E aí desconta 1 do expoente, fica 3. Beleza. Agora eu tenho que multiplicar isso pela derivada do que está aqui dentro. É a derivada da base dessa função potência. A derivada de x² mais 1 é 2x. Tá ok? Então você sempre vai derivando de fora para dentro. Primeiro deriva a função potência, depois deriva o que está dentro e multiplica as derivadas. Só isso. A derivada dessa função f é igual a 4 vezes 2x, fica 8x. 8x que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Mais um exemplo. Temos a função seno. E a função 3x que está no arco desse seno, né? Está dentro desse seno. Derivamos sempre de fora para dentro. Primeiro vou derivar o seno, depois eu derivo esse 3x. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Fica cosseno de 3x. Eu não mexo no que está ali dentro. Derivo só a função seno. Ok? E multiplico isso pela derivada, agora sim, do que está lá dentro. Derivada de 3x é 3. Pronto. A derivada dessa função f é 3 cosseno de 3x. Regra da cadeia, é só isso, bem tranquilo, não tem segredo, tá? Vamos resolver mais algumas questões para você pegar a manha disso aqui. Y igual a cosseno ao quadrado de 2x. Vamos derivar essa função. Trata-se de uma função composta. Quantas funções você consegue enxergar ali? Professor, são duas. Olha bem, só duas funções? Não, são 3 funções, né? Esse cosseno aqui está elevado ao quadrado. Eu posso escrever isso da seguinte maneira. É o cosseno de 2x que está elevado ao quadrado. Assim fica mais fácil de perceber que temos 3 funções aqui. Temos a função potência, cuja base é o cosseno de 2x. Temos a função cosseno e temos ainda a função 2x que está dentro desse cosseno. São 3 funções, eu tenho que derivar as 3 e multiplicar as derivadas. Sempre vou derivando de fora para dentro. Primeiro eu derivo a função potência, depois eu derivo o cosseno e por último derivo o 2x. Vamos lá. Para derivar a função potência, vai ficar 2, que multiplica a base, que eu não mexo, cosseno de 2x, né? E aí desconta 1 lá do expoente. Fica 1. Assim é 2 vezes o cosseno de 2x. Maravilha. Multiplicado pela derivada agora da função cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Menos o seno de quem? De 2x. Eu não mexo no que está dentro do cosseno ali.
E por último, eu derivo esse 2x. A derivada de 2x é 2. Y' vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes o cosseno de 2x vezes o seno de 2x. Muito bem. Y igual a ln de x ao cubo. Ln é o logaritmo natural, é o logaritmo cuja base é o número de Euler, aquele ezinho que é uma constante, né? Para derivar isso aqui, nós temos que conhecer a derivada da função logarítmica, que é uma derivada fundamental. Tá aqui pra gente, olha só. Log de x na base A, uma função logarítmica qualquer, né? A derivada dessa função é dada por 1 sobre x que multiplica ln de A, tá ok? Essa é a derivada de uma função logarítmica. No caso do ln, nós temos que a sua derivada é dada por 1 sobre x. É um caso especial da função logarítmica, porque o ln ele tem como base o número de Euler, né? Então fica 1 sobre x que multiplica ln de E. ln de E resulta 1, porque a base é o próprio E. São derivadas fundamentais, a gente tem que conhecer. Maravilha! Como que eu vou derivar esse ln de x ao cubo? Primeiro derivo o ln, o logaritmo natural, depois derivo o que está dentro desse logaritmo, que é o x ao cubo. Olha só, derivada do ln, 1 sobre x. Como é que eu tenho ln de x ao cubo? Vai ficar 1 sobre x ao cubo, ok? Se aqui dentro desse ln tivesse, sei lá, x² mais 5, a derivada seria 1 sobre x² mais 5. Eu não mexo no que está aqui dentro. Muito bem. Agora eu multiplico isso pela derivada do que está ali dentro. Então a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Fica 3x ao quadrado sobre x ao cubo. Dá para simplificar o x² de cima com o x ao cubo de baixo. 3 sobre x. Essa é a derivada do ln de x ao cubo. Na sequência, y igual a 2 elevado a x ao quadrado. Agora vamos trabalhar com a função exponencial. Temos aqui uma função exponencial, né? Onde no expoente temos uma outra função, que é uma função potência. Temos que conhecer outra derivada fundamental, que é a derivada da função exponencial. Dada uma função f de x igual a elevado a x, uma função exponencial, né? A derivada dessa função é dada por a elevado na x, que multiplica o ln de a, o logaritmo natural dessa base ali. No caso do e elevado na x, o número de Euler, né, elevado na x, temos um caso especial da nossa função exponencial, cuja derivada vai ser o próprio e na x, porque fica e na x que multiplica ln de e é 1, então fica o próprio e na x, tá ok? Maravilha! Bom, vamos então derivar aqui 2 elevado a x ao quadrado. Primeiro eu derivo a função exponencial e depois eu derivo o expoente que está nessa minha função exponencial, tá? Qual é a derivada da nossa função exponencial? É a própria função, né? 2 elevado a x ao quadrado multiplicado pelo ln da base dessa exponencial. Então isso aqui vezes o ln de 2, que é a nossa base. Ok, essa é a derivada da função exponencial. Agora eu tenho que derivar o que está no expoente e multiplicar. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Y' é igual. Vai dar para juntar esse 2 elevado a x² com esse 2, certo? Multiplicação de potências de mesma base. Você conserva a base, soma o expoente. É 2 elevado a x ao quadrado mais 1, que multiplica x vezes ln de 2. Essa é a nossa derivada. Mais duas para finalizar. Questão 4. A função é y igual ao seno da tangente de 2x. Novamente são três funções
Temos o seno, a tangente e o 2x. Vamos derivando de fora para dentro. Primeiro derivo o seno, depois derivo a tangente e por último derivo o 2x. Olha só, y' é igual, derivada da função seno é cosseno, fica cosseno da tangente de 2x, eu não mexo no que está dentro desse seno, ok? Cosseno da tangente de 2x, multiplicado pela derivada da função tangente, né? Agora derivamos a tangente. Derivada da função tangente é secante ao quadrado, lembra disso? Secante ao quadrado de 2x, não mexo no que está dentro da tangente. E por último, eu derivo o 2x, que é o que está dentro da tangente. Derivada de 2x, 2. A derivada dessa função, y, é esse produto aqui. Não dá para a gente fazer nada para melhorar. 2 cosseno da tangente de 2x, que multiplica secante ao quadrado de 2x. E por último, y igual a e elevado a t, que multiplica seno de 2t. Esse ezinho é o número de Euler. Muito bem. Essa questão aqui é bem interessante porque vamos ter que usar a regra do produto também para poder derivar. Vamos precisar da regra do produto e também da regra da cadeia. É uma função exponencial, onde no expoente temos um produto ali de funções. Bom, primeiro você deriva a função exponencial, certo? No caso, é uma exponencial cuja base é o número de Euler, né? Quando eu tenho a função e na x, a derivada é o próprio e na x. Nesse caso, como é e elevado a t vezes seno de 2t, a derivada desse exponencial fica o próprio e elevado a t vezes seno de 2t, ok? E a isso eu multiplico a derivada do que está no expoente. Só que a derivada do que está no expoente é a derivada desse produto, né? Eu vou ter que fazer, então, a regra do produto para poder derivar esse cara que está aqui. Vamos colocar aqui do lado para a gente não se perder, tá? Vamos chamar aqui de g a função que nós temos ali no expoente. T que multiplica seno de 2t. Derivo a primeira função, multiplico pela segunda normal, fica 1. 1 vezes o seno de 2t é seno de 2t. Mais a primeira função normal, que é t, multiplicado pela derivada da segunda, vezes a derivada do seno de 2t. Aí, para derivar o seno de 2t, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, certo? Uma função composta. Primeiro derivo o seno, fica cosseno de 2t, vezes a derivada do que está dentro, derivada de 2t, que é 2. Isso aqui vezes 2. A derivada dessa função g é seno de 2t mais 2t cosseno de 2t. Y' igual a e elevado a t seno de 2t, que multiplica seno de 2t, seno de 2t, mais 2t que multiplica cosseno de 2t. Essa é a derivada. Não adianta multiplicar esse e pelo que está aqui dentro, não vai melhorar nada a tua expressão. Essa é a própria derivada.